Boa noite, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão aqui com vocês para mais um vídeo no nosso canal, tá? Mas antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de lembrar vocês de deixar o like no canal, sininho para receber as notificações, ver se está inscrito no canal e lembrando, falta menos de 20 inscritos para a gente chegar no número mágico, nos 1000 inscritos no nosso canal. Então, eu conto com vocês para a gente conseguir chegar nesse número aí antes do final do ano. Beleza, pessoal? Então, vamos começar o nosso vídeo de hoje. O nosso vídeo de hoje vai ser o resumo da partida, tá? A partida foi no sábado, Arsenal e Burnley, tá? Eu não consegui fazer o vídeo no domingo, porque eu fiquei assistindo os jogos ali da Premier League, etc. E aí não tive muito tempo também de fazer o vídeo no domingo. Mas estou aqui para fazer o vídeo hoje, tá? Então, falar um pouquinho desse jogo aí que o Arsenal venceu por 2-0 contra o Burnley no Turf Moor. O Arsenal começou com uma escalação padrão, né, que o Arteta tá acostumado a escalar naquele 4-2-3-1. Tá? Então Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice e Eze, Trossard, Saka e Gyökeres. Aqui a gente tem os dados da partida, tá? O Arsenal fez 2 gols. Teve ali um expected goals de 2,47 contra 0,42 do Burnley. Isso muito criado, tá, gente? No primeiro tempo, tá? O segundo tempo, a gente vai falar que foi um segundo tempo mais morno, tá? O expected goals foi muito criado no primeiro tempo. Então, nós demos 12 chutes, né? Finalizamos, na verdade, 12 vezes. O Burnley finalizou 3 vezes. Nós finalizamos 8 vezes no gol do Burnley e eles não finalizaram nenhuma vez no nosso gol. Lembrando, o Arsenal estava há 300 e poucos minutos sem sofrer uma finalização no gol, tá? E aí a Premier League resolveu dar aquele lance do Nketiah, que, desculpa gente, aquilo ali não é finalização no gol, em lugar nenhum, tá? Mas a Premier League quis, tá? Não sei por qual motivo, ela quis dar aquilo ali como finalização no gol. Porque senão seriam mais 2 jogos sem o Arsenal levar qualquer tipo de finalização ao gol do Raya. Tá? E 54% de posse de bola para o Arsenal, 46% de posse de bola para o Burnley. E aí vamos falar um pouco do nosso jogo. O Arsenal que conquistou a vitória, como a gente já falou, né, de 2-0 sobre o Burnley no Turf Moor, que é o estádio do Burnley. Esse jogo foi válido pela 10ª rodada da Premier League. Tá? O resultado ele confirma a nossa excelente fase, né, na Premier League, onde desses 10 jogos nós vencemos 8, tá? Empatamos 1, que foi com o Manchester City, e perdemos 1 para o Liverpool. E isso faz com que a gente se consolide na liderança da Premier League. Tá? E isso tudo destaca a eficiência da equipe do Arteta, tá? Principalmente em jogadas de bola parada. Tá? E no jogo contra o Burnley, mostrou também o que a gente já vinha prevendo, mas com a adaptação do Gyökeres, que para mim foi o melhor ou um dos melhores em campo, tem ali uma briga grande com o Rice, que também jogou muito, porque o Gyökeres ele sai no primeiro tempo, né? O Rice ele continua, então de repente está um pouco mais ali pro Rice. De repente se o Gyökeres continua ali, entendeu? De repente ele seria o melhor em campo. Mas onde eu queria chegar mostrou o nosso poder de transição ofensiva. Tá?
O Burnley jogava muito aberto, muito exposto, tá? E isso facilitou bastante as nossas transições, tá? Como eu falei, o Arteta escalou ali mais ou menos um 4-2-3-1, tá? Mas com uma fluidez tática já característica ali, onde o Rice atuou com grande liberdade ali ao lado do Zubimendi, tá? E o Eze ficava ali também se movimentando bastante ali na zona mais ofensiva. O Rice ficava ali mais naquele box-to-box, né? E o Eze circulando bastante ali pela zona ofensiva. E o Zubimendi fazendo aquele papel dele, que é aquele papel mais ali na frente dos defensores e atrás dos meias. Tá? O Burnley, sobre o comando do Scott Parker, adotou ali uma formação com 3 defensores, tá? Tentando fazer o sistema ficar mais compacto. Eles tentaram meio que simular ali o sistema tático do Crystal Palace, tá? Só que eles esquecem que o elenco do Crystal Palace é melhor que o deles, entendeu? Os jogadores que eles têm ali, o Crystal Palace, principalmente no sistema defensivo, é muito melhor do que o Burnley. E aí o Burnley ficava apostando ali nos contra-ataques com o Zion Fleming, tá? Que não deu muito certo. Tá? E aí o Arsenal dominou a posse de bola, tá? Ali no primeiro tempo. Ali no segundo tempo ela cai um pouco, tá? Depois eu vou explicar um pouco por que ela cai. E o Arsenal foi criando chances desde o início da partida e pressionando o Burnley. Até que, aos 14 minutos, escanteio para o Arsenal. Tá? O Rice ele cobra na segunda trave, a bola viaja até a segunda trave. O Gabriel Magalhães, como já está sendo normal, antigamente ele cabeceava muito direto pro gol, né? Agora parece que ele está procurando mais o jogador dentro da área. Então agora, em vez dele fazer gol, ele está sendo mais assistente. Então ele cabeceia nem para dentro da grande área, ele cabeceia para a pequena área. Inclusive eu até falei lá no nosso grupo do WhatsApp, que está na descrição do vídeo, tá? Que eu achei que o goleiro falhou. Bola na pequena área é dele, entendeu? Então, mas ele ficou muito preocupado ali com o Gabriel, e tem que ficar mesmo preocupado com o Gabriel. E aí o Gabriel ajeita a bola para dentro da pequena área. E aí o Gyökeres, ele faz o gol, tá? Sem chance nenhuma para o do Bravka. Esse foi o 8º gol, né, de escanteio do Arsenal na temporada, tá? Que é um novo recorde na Liga em 10 rodadas. Tá? Então, o Arsenal bate o recorde da Liga aí, fazendo 8 gols de escanteio nas primeiras 10 rodadas. E com isso o Arsenal continuou pressionando, tá? Continuou pressionando. E a gente até brincou, né? Antes de eu falar, teve um outro lance que o Gyökeres ele recebe a bola do Eze, ele acha o Saka na cara do gol e o Saka meio que chuta, meio não, né? Ele chuta em cima do goleiro. O goleiro também estava abafando muito, não digo nem que foi um gol perdido ali pelo Saka, porque o goleiro já estava muito em cima dele quando ele chuta, entendeu? Mas assim, foi uma grande chance, um passe muito bom do Gyökeres para o Saka, tá? E aí o Arsenal continuou pressionando. Teve esse lance do Saka, teve o Trossard, o próprio Gyökeres. Eles forçando muito, né, o Dubravka a fazer defesa ali. Então o Arsenal estava pressionando e estava próximo de fazer o segundo gol. Até que, em uma nova jogada de bola parada, só que agora do Burnley, tá? Um lateral do Burnley. Agora também está na moda do cara bater o lateral para dentro da área.
virou uma arma para alguns clubes, né? Tem bons jogadores que batem lateral. O jogador bate o lateral para dentro da área. O Arsenal tira. Eu não lembro se é o Saka ou se é o Eze, tá? Encontra o Gyökeres puxando o contra-ataque, fazendo a transição na direita. Então, lembre-se, o Gyökeres ele não está mais na esquerda. Agora ele está puxando o contra-ataque na direita, entendeu? E aí ele dá um passe genial para o Trossard. Ele inverte a bola para o Trossard, tá? Mas não é aquela bola no alto. Ele toca a bola no chão. E a bola vai no pé do Trossard certeiro. Certeiro no Trossard. E aí o Trossard carrega a bola, cruza, o Declan Rice tá entrando na área e dá uma fuzilada no gol de cabeça, fazendo 2-0 para o Arsenal, tá? Eu vi esse gol, na verdade não o gol, né? O lance do Gyökeres umas 10 ou 15 vezes. Porque o lançamento do Gyökeres é muito bonito, entendeu? O tapa que ele dá na bola, o Gyökeres, ele tem uma qualidade que é ele dá aquele chute seco na bola, entendeu? Ele dá aquele chute seco na bola. Teve o jogo que ele fez o Saka foi contra o Leeds, que ele faz o gol de pênalti. Pega o lance que ele faz esse toque na bola pro Trossard e pega o lance dele batendo pênalti contra o Leeds. Ele sempre pega a bola de uma maneira que ele bate seco nela. Então ele vai pum, seco na bola. Então eu achei muito bonito esse lance do Gyökeres, tá? E aí a gente sai do primeiro tempo ganhando de 2-0. A gente volta para o segundo tempo, tá? O Gyökeres ele não volta para o segundo tempo, tá? O Arteta falou que ele sentiu alguma coisa muscular ali. É triste porque ele estava muito bem no jogo. Então ele sente uma lesão muscular que ainda precisa ser avaliado, tá? Mas na segunda etapa o Arsenal dá uma diminuída no ritmo, tá? O Arsenal adota uma postura mais conservadora, focando na gestão da bola ali, do controle da bola. E aí, como o Arsenal controlou mais essa bola, o Burnley ele tinha muita dificuldade dentro do jogo, tá? O Burnley ainda tentou, né? Por mais que eles estavam jogando em casa, eles ainda tentaram pressionar para diminuir a desvantagem ali, mas eles não conseguiam criar chances, entendeu? De grande perigo para o Raya. Eles, como a gente mostrou ali em cima, eles finalizaram 3 vezes, tá? Sem oferecer grandes perigos ali para o Raya. A gente viu que eles não chutaram nenhuma vez no gol do Raya, então o Raya não teve que fazer nenhum tipo de defesa, tá? E aí vieram os momentos das substituições, né? O Burnley tenta ali se reorganizar, entraram alguns jogadores, mas a zaga do Arsenal continuou ali intransponível, sem ser vazada. Entrou ali o Mosquera, entendeu? Para o sistema, entrou o Nkapia também, então continuou sem ser vazado, tá? E aí no segundo tempo, só informando, né? O Gyökeres sai e entra o Merino no lugar dele. E aí o Arsenal faz as mudanças e tal para administrar também mais o jogo, né? Entra o Norgard. Então o Arteta coloca jogadores justamente para administrar o jogo. Ele também não queria ir para cima também. Se saísse gol, beleza. Se não saísse também, beleza. Pelos jogadores que ele colocou em campo, era justamente para administrar o jogo. O Dubravka ainda teve que trabalhar ali no lance do Norgard, tá? Que entrou ali no lugar do Zubimendi, já ali nos acréscimos, tá? E a única ameaça do Burnley foi ali também, quase no final do jogo, onde o Edwards cobra uma falta ali, que passa pelo Raya, mas a bola bate na trave, tá? Então foi o único meio que lance de perigo ali
do Burnley. E aí, finalizada a partida, tá? A Arsenal vence, são 9 vitórias consecutivas em todas as competições. Tá? E aí, nesse jogo, a gente também teve o 100º gol do Leandro Trossard, tá? Vestindo a camisa do Arsenal na Premier League, que é uma marca muito importante para o jogador, né? E para o Arsenal, foi o que eu já falei, o Trossard, para mim, estava na porta de saída do Arsenal. Ele tentou de tudo para sair, tá? Porém, ele talvez não tenha conseguido o que ele queria. E aí, é o que eu sempre falei, né, cara? O caso do Trossard era o win-win. Ou ele ganhava ou ele ganhava. Ele não perdia em nenhum momento, entendeu? Então, ele pôde barganhar o que ele quis, assim, para sair, né? Não para ficar no Arsenal. Mas ele pôde barganhar. E aí, se colasse, ele saía. Se não colasse, ele ficava no Arsenal. Então, é isso, tá? 100º gol do Trossard na Premier League. Teve chance dele marcar gol, mas infelizmente ele não conseguiu, tá? Mais 100 jogos aí do Leandro Trossard vestindo a nossa camisa. E aí, eu falei para vocês que o Gyökeres ele foi um dos melhores em campo, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre o Gyökeres. Tá? Eu acredito que tenha sido a melhor atuação de um atacante que eu possa ter visto nessa temporada. Eu vi alguns jogos, tá? Não vou falar que eu vi todos os jogos, tá? Mas foi uma atuação muito boa do Gyökeres, onde que ele pôde explorar, tá? O máximo dos seus pontos fortes, seus pontos mais importantes, a velocidade que ele imprimiu, principalmente ali no segundo gol, tá? Ele tá melhorando. Foi o que eu falei para vocês. Assim, eu não acho que ele tá 100%. Eu diria, sendo bem sincero, eu diria que o Gyökeres está ali 50%, tá? Eu diria que ele está ali 50%. Mas ele ainda vai melhorar bastante. E o jogo de ontem estava encaixado para ele. Só que, infelizmente, ele teve que sair. Eu não duvido dele, se ele tivesse em campo, que ele faria mais gols, tá? Eu acredito que o Gyökeres faria mais gols. Mas, infelizmente, ele teve que sair e torcer para que não seja nada grave com o nosso atacante Victor Gyökeres. Além disso, muitas pessoas falam, porque na verdade a mídia ela gosta muito de criticar o Arsenal, tá? Até o Micah Richards ele fala há muito tempo atrás, entendeu? O Xhaka até fala isso no documentário dele, que o Arsenal não pode fazer nada que vira notícia, tá? Então, ou se eu não me engano, é tudo que o Arsenal faz vira notícia, um negócio assim, tá? E realmente é verdade. O Arsenal contrata, precisa ser campeão. Estamos na 10ª rodada. Se não for dessa vez, não vai acontecer nunca mais. O Arsenal é o campeão já. O Arsenal só faz gol de bola parada. O Arsenal é retranqueiro, só porque o Arsenal não leva gol. E aí também tinha que sobrar para os nossos jogadores, principalmente para o nosso atacante. Né? Porque, primeiro, a mídia queria que a gente contratasse um atacante. Um camisa 9, um goleador. Aí o Arsenal vai e contrata o Gyökeres. Aí chega o Gyökeres e o cara precisa de uma adaptação. Entendeu? Só que mesmo nesse momento de adaptação, o Gyökeres ele tá jogando bem. O Gyökeres já fez 6 gols, contando com um gol de sábado. E aí a gente vai ver os mesmos caras que chegaram aí e tal, no mesmo período que ele. Voltemade, 6 gols. Mesma coisa. Vocês veem alguém criando o Voltemade, alguém criticando? Ninguém. Ekitike, 6 gols. Alguém vê alguém criticando o Ekitike? Não. João Pedro, 2 gols. Vocês veem alguém criticando o João Pedro? Não.
Aí eu não coloquei aqui, mas me lembraram de outro. Sesco. Acho que tem um gol só. Alguém? Alguém? Isaac. Um gol. Alguém vê aí? E foi um gol cagado ainda por cima, né? O jogador dá a bola no pé dele e ele faz o gol. Então, mas eles criticam de todos eles o melhor atacante, junto ali com o Voltemade e com o Ekitike, que tem 6 gols na temporada. Entendeu? Claro, o Haaland é um extraterrestre. Entendeu? O cara tá muito à frente. Entendeu? Mas, tirando o Haaland, tá todo mundo ali praticamente no mesmo patamar. Claro, todo mundo em momento de adaptação. Não tô falando que esses caras são ruins. Assim como o Gyökeres também não é ruim. Mas eu sempre falei, o Gyökeres ele não vai fazer essa quantidade de gol que ele fazia no esporte. Mas ele vai fazer gol. Ele vai entregar aí os 20 gols dele na temporada. Ele vai entregar. Entendeu? Mas só que ele está num período de adaptação. Mas só que a mídia cisma em criticar o Gyökeres. É o que eu falo para vocês. Não dê atenção. Não dê palco para essa galera, porque é isso que eles querem. Então aqui a gente tem a movimentação do Gyökeres no jogo, tá? Aqui o quadradinho são os passes completos dele, tá? Então ele participou bastante de algumas jogadas aqui, tocou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes na bola, deu 10 passes aí. E o redondinho ali, o círculo, é o gol que ele fez, tá? Então, se vocês veem, olha a movimentação do Gyökeres. Ele tem um lance dentro da área. Um lance dentro da área. Quer dizer, na verdade, dois, né? O do gol, uma cobrança de escanteio, e uma outra jogada que ele está dentro da área. As outras são tudo fora da área. Ah, Barão, mas isso é ruim. Depende do ponto de vista. Quando a gente está jogando com defesas muito fechadas, de bloco baixo, não adianta ele ficar aqui entre os zagueiros. Ele precisa sair, ele precisa se movimentar. E o Gyökeres, ele é um cara que se movimenta, ele é um cara de explosão. Ele é um cara que quer receber a bola na transição. Ele não quer receber a bola no pé e chutar pro gol. Não. Ele quer correr. Ele quer deixar o zagueiro para trás. Entendeu? Então isso é muito importante. E vocês veem a movimentação do Gyökeres aqui, é uma movimentação diferenciada. Então as pessoas criticam o Gyökeres sem muito saber a forma como ele vem jogando e como ele vem ajudando o time. E aqui mostra, entendeu? Claro, gente, que isso aqui, não quer dizer que foi só os Gyökeres, a saída do Gyökeres que influenciou nisso aqui. Mas uma parte disso aqui foi influenciada pelo Gyökeres, pela saída dele. Então, por exemplo, no primeiro tempo, olha as nossas criações aqui. Expecting goals, 2.27. Total de chutes, 8. Finalizações no gol, 6. Grandes chances criadas, 4. Se eu não me engano, 3 foram Gyökeres, tá? Dessas 4, 3 foram do Gyökeres. Grandes chances perdidas, 2 do Arsenal. Passes certos, aí não influencia muito na parte dele. Faltas, 7. Escanteios, 4. E aí aqui do lado direito tem o segundo tempo. Olha como cai drasticamente o expecting goals. Total de chute, pela metade. Finalização no gol, 1/3. Grandes chances, não criamos grandes chances. Grande chance perdida, como a gente não criou, não teve grande chance perdida. Passes certos, diminuímos muito a quantidade dos passes. Faltas recebidas. Faltas feitas, 6. Escanteios, 2. Então, vou repetir para vocês, isso não quer dizer que seja só o Gyökeres. Mas com certeza o Gyökeres influenciou muito nesses dois números aqui. Nessa diferença de números em tempos. No primeiro tempo esse número, no segundo tempo esse número. Então a gente tem que começar a olhar o jogo como um todo.
Não olhar o jogo só, o Gyökeres fez gol, ele é muito bom, o Gyökeres não fez gol, ele é muito ruim. Entendeu? Porque os dados, eles mostram a qualidade que o Gyökeres impõe dentro do campo, o jogo que ele faz girar. Ele faz todo mundo ter que se movimentar, porque ele precisa sair da área, ele traz os zagueiros com ele, mais de um às vezes, a maioria das vezes. Então a importância do Gyökeres para o nosso time. Tá? E aí aqui a gente tem a tabela da Premier League, tá? Depois do último jogo de hoje, que foi Sunderland e Everton, tá? Empate de 1-1 entre os dois. Então, nós estamos na liderança, tá? Com 6 pontos na frente do Manchester City, tá? 7 na frente do Liverpool, do Sunderland e do Bournemouth. Então, no sábado, a gente enfrenta o Sunderland, tá? Jogo complicado, porém, um jogo. Só ver um negócio aqui, pra não falar besteira. Um jogo fora de casa, tá? Então a gente vai lá para Sunderland, lá pro Stage of Light, enfrentar o Sunderland, que vai ser um jogo complicadinho, tá? Eu acho que a gente tem que ganhar o jogo, tá? O time que tem que ser campeão, quer ser campeão, tem que ganhar o jogo. Mas eu acho que o Sunderland não vai vir para cima, apesar do meio-campo ali do Sunderland ser um meio-campo muito bom ali, principalmente com o Xhaka ali no meio, né? Sendo o general ali, o cara ali que comanda o meio de campo do Sunderland, o Xhaka, que é um cara inteligentíssimo, eu gostava muito dele quando ele jogava no Arsenal, tá? Ele comanda o meio de campo ali do Sunderland. Então é torcer para não ter lei do ex, tá? Xhaka que inclusive fez um gol hoje. Mas eu tô confiante que a gente consegue trazer uma vitória lá contra o Sunderland. E aí a gente consegue, vamos ver, né? Se a gente consegue se distanciar um pouco mais, porque no domingo tem Liverpool e Manchester City, tá? E aí o melhor cenário para a gente é claro, a gente ganhar do Sunderland e esse jogo terminar em empate. Tá? E esse jogo terminar em empate. Isso é o melhor resultado para a gente. O melhor dos resultados para a gente é um empate. E aí, para finalizar, tá? Amanhã a gente tem o jogo do Arsenal contra o Slavia Praga, tá? No Eden Arena. O pré-jogo, como eu até botei a arte aí da TNT, né? Então, o pré-jogo começa às 1h30, o jogo começa às 2h45, é aquele jogo mais cedo. Então, acredito que o Arteta vá com um time misto para esse jogo, não vai colocar todos os titulares, vai colocar quem está disponível. Zubimendi fora, tá? Rice pendurado, então o Rice não pode tomar cartão, senão se o Rice tomar cartão, fica fora do jogo contra o Bayern de Munique. Então, depois ali da data FIFA. Então o Rice não pode tomar cartão amarelo de jeito nenhum contra o time do Slavia Praga, tá? Então eu vou fazer um vídeo, né, de pré-jogo, vou deixar aí, provavelmente amanhã de manhã vai estar saindo esse vídeo de pré-jogo do Arsenal contra o Slavia Praga. Não vou conseguir fazer aquele pré-jogo em live, né, como já é de costume ali, pelo menos nos jogos do final de semana e tal, justamente porque a responsabilidade do trabalho me chama. Mas vou deixar aqui um conteúdo para vocês de um pré-jogo de Arsenal e Slavia Praga. Então, pessoal, é isso que a gente tem para falar do jogo do Arsenal contra o Burnley. Continuamos na liderança. Então, amanhã a gente tem jogo Arsenal versus Slavia Praga. Tem que ganhar. É um time mais fraco que o nosso. Vale dinheiro. Pode valer a liderança.
E a gente sabe que ficar entre os 8 primeiros aí a gente economiza aí 2 jogos de Champions League, então são 2 jogos a menos no calendário, tá? Então é importante a gente ficar entre os 8 primeiros. Beleza? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, não esqueça de dar like no canal, sininho para receber as notificações, verifique se está inscrito. Estamos aí faltando menos de 20 inscritos para chegar aos 1000. Então, conto com a ajuda de vocês para a gente bater essa metinha aí nossa. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado e fui!